Tudo bem? Estamos aqui com a aula hoje de ondas estacionárias e a gente vai acabar falando um pouquinho de instrumentos musicais também, tá bom? O que são ondas estacionárias, pessoal? Aqui eu fiz um desenho de como essas ondas aparecem para vocês nas questões, tá bom? Então parece que são duas ondas, né? A primeira e a segunda. Mas na verdade isso é só uma representação para tentar mostrar para vocês que essa onda aqui, ó, ela fica oscilando entre essas duas posições, essa de baixo e essa de cima. Então ela fica subindo e descendo, subindo e descendo. Quando você vê isso, parece que a onda está parada, né? Então eu vou mostrar para vocês isso na prática, né? Como é que é, só para que vocês entendam. Então eu peguei esse vídeo aqui do YouTube mesmo, que tem um bom exemplo de onda estacionária. Parece que a onda está parada, parece que a corda está parada, mas se você pausar, você consegue ver que na verdade é o fio que está subindo e descendo. Tá bom? Lá no iniciozinho do vídeo a gente vê que isso era só um barbante. Vou voltar mais um pouquinho aqui, que vocês vão ver que era só um barbante no início. Tá bom? Tudo que ele começa a se movimentar, aí essa onda vai sendo formada. Então é disso que eu estou falando. Esse é o tipo de onda que eu estou chamando de onda estacionária. Tudo bem? Então voltando para onde a gente estava, essa onda estacionária ela vai ter alguns comportamentos interessantes, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o comprimento da onda continua sendo o mesmo comprimento da onda anterior, que era uma crista e um vale, tá bom? Então, no comprimento de onda tem que ter uma crista e um vale, tudo bem? Esse pedaço aqui, ó, não é um comprimento de onda, isso aqui é a metade de um comprimento de onda. Tranquilo? Vocês confundem muito isso, tem que tomar cuidado. E essa onda ela é formada por dois componentes, o nó e o ventre. O nó é o ponto onde a gente tem sempre uma interferência destrutiva. Por quê? Essa onda é formada basicamente por ondas que vão, são refletidas e voltam. Então, quando elas se encontram, acontece uma interferência. Em alguns pontos, essa interferência é sempre destrutiva, que são os pontos que a gente chama de nó. O resultado é que esses pontos quase não se mexem. Em outros pontos, eu tenho ora interferência construtiva, ora interferência destrutiva. Resultado, esse ponto fica andando de um lado para o outro, que lembra a dança do ventre, a gente chama de ventre, tá bom? Vou tentar mostrar para vocês na prática aqui como é que isso acontece usando essa simulação. Então repara, ó, quando eu emito a onda aqui, ó, vou botar no lento para vocês conseguirem observar. No momento que eu emito a onda, ó, tem uma onda que está indo para frente, ela vai bater, nesse momento ela vai ser refletida, vai voltar, e vai se encontrar com a onda com um outro pedaço da onda que ainda não chegou lá. E aí rola uma interferência. Então, se você reparar, eu vou deixar rolar, ó, isso vai acontecendo sucessivamente. E a gente vai ver que o resultado disso é uma onda estacionária. Aqui no simulador eu não consegui fazer uma onda estacionária perfeita, tá? Não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas ela está com uma pequena diferençazinha, né? Mas se você olhar para esses pontinhos aqui do meio, ó, quase sempre a gente tem interferência destrutiva ali no meio. Então, ali no meio é o ponto onde a gente teria o nó, belezinha? Vê que não é uma onda estacionária porque está acontecendo isso, tem hora que ela dá esse probleminha. Vou fazer de novo para vocês verem. Então, ó, no meio eu teria um nó e eu teria dois ventres, uma em cada lado aqui se movimentando. Tranquilo? Então, isso é a onda estacionária que a gente está falando. Tá bom, galera? Então, voltando lá para onde a gente estava, você tem que tomar muito cuidado com essa questão do comprimento de onda. Por que isso vai dar razão para a gente falar de instrumentos musicais? Porque a gente tem basicamente dois tipos de fazer um instrumento. São instrumentos de corda e instrumentos de sopro, né? E a teoria dos instrumentos musicais é muito baseada em ondas estacionárias, porque o que acontece basicamente é isso. Eu boto uma corda para vibrar e essa corda vai mexer com as molequinhas de ar que estão próximas a ela, botando essas moléculas para vibrar com a mesma frequência de vibração da corda. Essa é a frequência do som que você vai escutar, tá bom? Então, por exemplo, quando você pega um violão, um violino, uma harpa, não sei mais o que tem, um instrumento de corda. O piano também é um instrumento de corda, né? As cordas vão lá dentro lá do piano. Enfim, qualquer instrumento de corda desse funciona quando a gente coloca uma corda para vibrar e aí ela fica oscilando de um lado para o outro e colocando as moléculas de ar para vibrarem juntos. Curioso é que as moléculas de ar que estão próximas de uma corda são poucas, né? Principalmente em um violão e tal. Então, quase sempre esses instrumentos eles precisam de uma ajuda para botar as moléculas para vibrar.
Essa ajuda é feita pela caixa de ressonância, que é uma caixa que vai estar próxima dessa corda, que vai entrar em ressonância com ela e vai ajudar e vai colocar as moléculas de ar para vibrar. No caso do violão é aquela parte de baixo, onde tem um buraco de madeira, do violino também. Essa caixa que coloca as moléculas para vibrar junto com a corda, tá bom? O que você precisa entender, galera? Que quando a gente fala de frequência, então, é interessante para a gente saber como é que são as frequências dessas vibrações, tá bom? Então eu vou fazer para vocês uma conta aqui das frequências de cada harmônico. O que é um harmônico? Seriam formas de colocar uma corda para vibrar, tá bom? O jeito mais simples é esse aqui, ó, botando a corda só com um ventre. Esse a gente chama de primeiro harmônico. Eu posso fazer, eu posso colocar a corda para vibrar com 2 ventres. Esse a gente chama de segundo harmônico. E como ele tem 2 vezes mais ondas que o primeiro, ele tem o dobro da frequência do primeiro. Eu posso botar 3 ventres, que a gente vai chamar de terceiro harmônico. E assim eu posso ir indefinidamente, belezinha? Então vamos lá. Quando eu tenho o primeiro harmônico, se você reparar, o tamanho da corda, ele corresponde à metade do comprimento de onda. Beleza? Porque um ventre é meio comprimento de onda. Então, partindo dessa relação, eu posso estabelecer uma relação para frequência, porque olha só, o comprimento de onda fica 2 vezes o comprimento da corda. Como quem vê lambda com frequência, a frequência ficaria V sobre lambda, o lambda é isso aqui, ó. Então substitui aqui, a frequência é a velocidade sobre o dobro do comprimento da corda. Isso não é uma fórmula, não é para você decorar, tá bom, pessoal? É só uma coisa que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é que quando a gente fizer a mesma conta para o segundo harmônico, vai ter uma diferença grande, que é um 2, que vai aparecer aqui em cima. Ó. Exatamente porque agora eu tenho um comprimento de onda inteiro. Quando eu fizer a mesma conta para o terceiro harmônico, o que aparece aqui em cima é um 3. Ó. Porque agora eu tenho 3 meios de comprimento de onda. Eu tenho 1,5. Tudo bem? Então, se você olhar, existe uma recorrência. Ó. O primeiro harmônico é V sobre 2L, o segundo harmônico é 2V sobre 2L, o terceiro harmônico é 3V sobre 3L, o quarto harmônico 4V sobre 2L, quinto harmônico e assim vai. Então a recorrência é essa. Quando eu quiser saber a frequência de uma corda vibrante, eu só preciso saber o número do harmônico, o comprimento da corda e a velocidade de propagação. Belezinha? Então, ó, vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Esse N é o número do harmônico. Primeiro harmônico, segundo harmônico, terceiro harmônico. O V é a velocidade da onda. E o L é o comprimento da corda. O curioso, galera, é que para você variar a frequência, então só precisa mudar o comprimento da corda. E o pessoal que toca violão sabe bem disso. Porque uma das formas de você modificar o som que um violão produz, ou seja, modificar a frequência do som, é diminuindo o comprimento da corda do violão, colocando os dedos mais próximos da caixa ou mais afastados. Aí você muda o comprimento, consequentemente muda a frequência, que nada mais é do que mudar a nota musical que está sendo produzida. Tudo bem? Então todo instrumento de sopro vai obedecer, todo instrumento de corda vai obedecer essa relaçãozinha aí. Tranquilo? Outro tipo de instrumento, galera, são instrumentos de sopro, que são vulgarmente, né, chamados de tubos vibrantes ou tubos sonoros. O melhor exemplo é a flauta, né? Mas saxofone, corneta, tudo isso vai entrar. O que você precisa entender quando a gente fala de instrumento de sopro? Você precisa entender que o som é uma onda longitudinal que se propaga no ar, beleza? Então, quando eu faço um tubo, imagina aí o tubo de uma flauta, né? Lá dentro eu tenho ar, tem muito ar lá dentro, muitas molequinhas de ar. E quando eu crio um som ali dentro, eu coloco essas moléculas de ar para vibrar, tudo bem? E aí a gente pode ter 2 tipos de tubo. Eu posso ter um tubo que ele é aberto nas 2 extremidades, nesse caso eu chamo de tubos abertos, ou posso ter um tubo que é fechado em uma delas, e aí eu chamo de fechado. Ah, professor, por que não pode ser fechado em 2 extremidades? Se ele for fechado de todos os lados, não tem como produzir o som lá dentro. Basicamente é isso, tá bom? Então vou dar um exemplo para vocês. Imagina a água enchendo uma garrafa
Quando você acabou a água da geladeira, você pega a garrafa, bota na pia para encher. Aí deixa lá a torneira, deixando cair água dentro da garrafa. A garrafa ali funciona como um tubo fechado. É como se a água estivesse entrando por aqui e aqui embaixo é uma superfície fechada, beleza? Se você parar para pensar, o som que é produzido lá dentro, ele vai mudando à medida em que a garrafa vai enchendo, porque é como se o comprimento do tubo fosse diminuindo. Como a garrafa foi enchendo, você vai produzindo sons de frequências cada vez maiores, o som vai ficando mais agudo, bem parecido com o que a gente falou aqui, ó. Quanto maior o comprimento, menor é a frequência. Então a gente consegue variar sons em tubos simplesmente mudando o seu comprimento, da mesma forma como a gente fazia com cordas, tá bom? Então vamos entender só o seguinte, tem uma pequena diferença quando a gente fala de tubos abertos para fechados, mas para isso eu vou mostrar uma simulaçãozinha para vocês. Essa é uma simulação que não é tão bonita, mas ela é muito boa para que vocês entendam. Esses pontinhos que estão se movendo são como se fossem moléculas de ar, tá bom? E aqui eu posso escolher se eu quero o tubo fechado na direita, que é o caso, ou se eu quero o tubo aberto lá na direita, que é o caso agora. Eu vou colocar o primeiro harmônico, porque ele é o mais simples de todos, tá bom? E vou tirar essa onda daí. Não, desculpa. Não, deixa assim mesmo. Eu queria tirar essa onda que está aparecendo aí, mas esqueci como é que faz isso agora, mas do jeito que tá, dá pra gente levar. Então, olha só. Eu queria que vocês olhassem o seguinte. Esse é um tubo que está aberto nos dois lados, nas duas extremidades. Repare que quando o tubo está aberto, as moléculas têm muita liberdade para se movimentar. Elas se movimentam muito nas extremidades. Tranquilo? Então, isso é uma característica dos tubos sonoros. Nas extremidades abertas, a gente sempre tem muito movimento para essas moléculas. Agora, eu vou fechar aquela extremidade lá da direita. Quando essa extremidade está fechada, repara que o movimento dessas moléculas é muito pequeno, porque está fechado, elas ficam pressionadas. A pressão é muito alta, mas o movimento é muito pequeno. Agora, na esquerda, não. Ó. Repara que a pressão é pequena e o movimento é muito grande. Então, isso vai fazer uma diferença quando a gente for fazer o modelo desses tubos. Qual a principal consequência? Quando eu tenho um tubo aberto, ou melhor, em uma extremidade aberta, eu sempre tenho um ventre, porque as moléculas estão se movimentando muito. Na extremidade fechada, as moléculas estão muito pressionadas, elas quase não se movimentam. Então eu tenho um nó. Tudo bem? Então isso tem que ser respeitado. Tá bom, galera? Então eu vou voltar lá para a simulação para vocês verem como é que isso afeta os harmônicos. Por exemplo, vamos começar com o tubo aberto, que é mais fácil. Aberto aqui, show. Então, ó, esse é o primeiro harmônico de um tubo aberto, é o jeito mais simples de vibração, tá bom? Repara, eu tenho meia crista, meio vale. Ou seja, eu tenho meio comprimento de onda. Aí eu vou para o segundo harmônico dele, ó. Se você perceber, eu tenho, ó, meia crista, meio vale, até o meio, até a metade do tubo. Depois eu tenho mais meio vale e meia crista. Então eu tenho o dobro do anterior. Eu tenho um comprimento de onda completo. Agora, tudo bem? Vou para o próximo harmônico, ó, o terceiro. Então agora eu já tenho um comprimento de onda e meio. O quarto. E assim vai embora. Então se você reparar, ó, existem lugares em que as moléculas estão pressionadas, elas quase não se movem. São os nós, que são os Nzinhos aqui da simulação. E tem lugares onde elas se movem muito, onde a gente tem uma pressão menor, mas muito deslocamento. São os ventres, né, que estão entre dois nós. Então vou voltar lá pro quadrinho para mostrar para vocês como é que isso fica na hora da gente fazer conta. Então repara, o primeiro harmônico eu vou ter meio comprimento de onda, segundo harmônico eu vou ter um comprimento de onda, terceiro harmônico eu vou ter 3 meios de comprimento de onda. Exatamente igual ao que a gente tinha nas cordas, meio, 3 meios. Então a fórmula vai ser a mesma coisa. Belezinha? Agora, quando eu vou para um tubo fechado, a situação fica diferente, porque eu sempre tenho que ter um ventre, um nó na região fechada. Repara que quando eu fizer o primeiro harmônico, vai ficar algo assim.
E eu não consigo fazer um harmônico que tenha o dobro do primeiro, ou seja, que seja 2 vezes o primeiro, porque ele teria que ser uma coisa assim, né? 1 vez, 2 vezes. Só que aqui não pode ser nó, aqui tinha que ser ventre. Então não pode aparecer um segundo harmônico, a gente vai ter que fazer só o terceiro harmônico. Os tubos fechados só aceitam harmônicos ímpares. Vamos lá para a simulação para eu mostrar para vocês. Ó. Vou fechar o tubo e vou botar lá o primeiro harmônico. Repara, no canto direito elas não se movem, é um nó, e no canto esquerdo elas se movem muito, é um ventre. Eu vou botar o segundo harmônico aqui, ele vai aceitar, mas eu quero que vocês vejam se é o segundo harmônico mesmo. Ó. Na verdade, eu tenho 3 vezes o primeiro. Vou pausar aqui, ó. Olha o que seria o primeiro harmônico. E olha o que o aplicativo chamou de segundo. Não é o segundo, na verdade, esse é o terceiro. Beleza? Porque, ó, eu tenho 3 vezes o primeiro. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou botar o próximo, que ele chama de terceiro, mas não é. Esse é o quinto. Porque se você reparar, eu tenho 5 vezes o primeiro. E assim vai. Aqui só aparecem os harmônicos ímpares, tá bom? Isso vai causar uma diferença, galera, na hora da gente fazer as contas. Que é a seguinte. Elas são sempre múltiplos de 1/4. Antes era múltiplo de meio, aqui é sempre múltiplo de 1/4. Isso altera simplesmente esse valor aqui, ó. Então, resumindo, quando você tem um tubo fechado, depende de 4L embaixo. Quando o tubo é aberto, depende de 2L, assim como era lá nas cordas vibrantes. Mas como é que isso afeta, por exemplo, na produção de um instrumento, no caso da flauta? Não sei se você já reparou, mas a flauta tem vários buraquinhos, e é algo muito parecido que acontece com a corneta, com o trombone e tal. E esses buraquinhos são locais onde vão se formar ventres, porque são como se fossem extremidades abertas. E quando você tapa um desses buraquinhos, você impede que ele se forme um ventre. Então você meio que controla, né, a onda que está sendo formada lá dentro. Uma outra forma de você pensar é o seguinte, ó, imagina que você chegou aqui na flauta e tapou esse buraquinho, não, desculpa, tapou esse buraco e deixou os outros 2 abertos. É como se você tivesse uma flauta ou um tubo desse comprimento. Se você chegar depois de tapar esse, aí você aumentou o comprimento do tubo. Então, basicamente, é assim que você varia o som que está sendo produzido lá pela flauta e por qualquer outro instrumento de sopro. Tudo bem, galera? Então, espero que vocês tenham gostado. Pessoal que gosta de música aí, espero que tenha ficado um pouco mais claro como é que funciona. E é basicamente isso que acontece em qualquer instrumento musical, tá? Aqui a gente está falando de instrumento de sopro e de corda, mas, por exemplo, se você pega uns instrumentos de percussão, tipo um prato da bateria ou a pele do pandeiro, você, de certa forma, produz essas ondas estacionárias no prato da bateria ou na pele do pandeiro, dependendo do local onde você bate, coisas do tipo. É óbvio que o músico, quando está tocando, não pensa nessas coisas, mas ele acaba fazendo de forma mais intuitiva. Tudo bem? Então, é isso, pessoal, por hoje. Quem quiser tirar print, aproveita. E até a próxima. Tchau, tchau.